Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de anime de Memories. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a premissa ou do que se trata o anime, eu quero falar também dos pontos positivos e dos pontos negativos da obra e por fim eu vou falar um pouco do que você deve esperar para o futuro da obra. Então se quiser saber mais, vem comigo e bora lá! Então galera, o anime conta a história de um príncipe chamado Oscar, que foi amaldiçoado por uma bruxa que é chamada de Bruxa do Silêncio. É a forma como ela é conhecida. E essa bruxa lançou uma maldição nele, no qual impossibilitava ele de ter um filho ou um herdeiro, o que é muito sério para alguém que é da família real. Ele precisa de um herdeiro. E então ele começa uma jornada para tentar ou cancelar essa magia, essa maldição, tentar desfazer ela, ou achar uma mulher que seja capaz de ter um filho dele. Porque devido a essa maldição, qualquer mulher que tente ter um filho com ele, morre. Então é uma maldição pesada. E por causa disso, ele resolve ir até uma torre, onde tem uma bruxa que é considerada a bruxa mais poderosa da atualidade. E aí ele chega lá na torre, tem que passar por alguns desafios e tenta chegar ao topo da torre. E ele queria chegar ao topo da torre porque essa bruxa meio que faz um jogo. Ela tem a torre dela, então, e quem conseguir passar pela torre dela, passar por todos os desafios, ela meio que concede um desejo. E aí ele vai pra lá, encontra ela e pede pra ela tentar remover a maldição dele. Só que a maldição é muito difícil de remover até pra ela. E então, ele ia continuar sem poder ter filho, pelo menos por um tempo. E aí ele faz aquilo que muita gente faria, não é verdade? Ele fala assim, pô, não vou poder ter filho por enquanto. Ele olha pra bruxa, que é muito bonita, e fala o seguinte: aí, você resistiria a essa maldição? A bruxa, sim, claro. Então, casa comigo e tem um filho comigo. Pô, maneiro. Uma proposta banal, que qualquer um faz todo dia, não foi? Uma coisa super simples. E aí a bruxa fala que nem matando, de jeito nenhum ela nega ele, rejeita ele. Só que o cara é persistente. E isso é uma coisa muito legal dele, que ele diz que vai persistir e vai convencer ela. Então, o trato que ele faz é o seguinte: vai comigo lá para meu castelo, lá para onde eu moro, para onde meu reino, e você fica por lá por um ano, né, tentando remover a minha maldição. E eu, nesse um ano, vou tentar te convencer a casar comigo. E aí a bruxa fala, tá, se for para ficar um ano lá, eu aceito. E aí eles partem lá para nova vida deles. E essa primeira parte, para quem quer saber como foi, ela foi muito boa, foi uma das melhores partes do anime, porque já mostra um pouco dos protagonistas e os dois são muito carismáticos e muito legais. E esse Oscar vai ter vários momentos muito bons com ele, muito bons mesmo, eu vou contar ainda nesse vídeo. E a menina também, no caso a Tinasha, que é a bruxa, é ótima, é uma personagem muito engraçada em alguns pontos, mas também muito B10 em alguns outros pontos. E tem uma história extremamente enigmática. Mas o problema dessa primeira parte é o problema que eu vou falar também mais pra frente, que é o grande pra mim erro da obra, que tá um pouco rushada. A obra em si, o anime em si, está andando num ritmo estranho. E quando eu vi ele passando a torre, eu falei, olha, foi um pouco rápido demais. E eu até entendi a ideia, que a ideia era o seguinte: ele tem uma espada anti-magia, e ele é um guerreiro muito bom, e tudo naquela torre é magia. Então pra ele é fácil conseguir. Pra ele não foi difícil, então tentaram botar rápido, simbolizando que pra ele não foi difícil. Só que ainda assim, tinha que ter algum peso, até a facilidade tinha que ser mais explicada. Ficou um pouco vazio, mas tudo bem. Eu achei muito bons os episódios e ignorei essa parte. E no decorrer da obra, vão acontecendo várias cenas interessantes. Os protagonistas vão ficando bem legais, cada vez mais se aprofundando na vida deles, na mente deles, e vai deixando a obra muito interessante, principalmente quando eles botam cenas de ação. E sim, esse anime tá me surpreendendo porque eles estão dando uma certa ênfase pra ação. Tipo aquela luta dela com aquele lobão lá, aquele monstro que ela selou no passado. E aí chega os dois últimos episódios, no caso o quarto e o quinto, porque até o momento só tem 5 episódios liberados, beleza? Então, nesse momento, começa a história que é o gancho para a história do passado da Tinasha.
que vai ser muito interessante e até um pouco pesado e talvez não agrade todo mundo. Mas é o seguinte, nesse arco eles começam a falar de um lugar chamado Cusco, que vocês ouviram, né? Falar com o cara, foi lá, inclusive queria ver a Tinashe, chamou ela por outro nome, vocês vão lembrar disso. Ele se identificou como alguém de Cusco, falou o nome de um cara do passado dela, no caso ela mesma lembrou de um cara do passado. Então isso tudo vai começar a revelar, esse arco é a porta de entrada pra começar a revelar o passado dela, como que ela virou uma bruxa e tudo mais. Só que assim, isso é bom vocês entenderem, que uma bruxa lá não é uma pessoa nasce bruxa. Ela se torna. Então, ela não nasceu assim. Ela virou bruxa por causa de um cara. E esse cara tem uma relação mais profunda com ela do que vocês imaginam. Beleza? Mas esses 2 episódios, se você for ver, foi extremamente rushado. E isso foi o que me incomodou. Porque, pra reparar bem, nesse episódio, teve uma hora que ela tava andando por um lugar, aí o Oscar chamou ela pra treinar, aí treina, depois ela tá treinando ele todo dia durante mó tempão lá na torre dela, em outros lugares, vai e corta, e aparece o cara de Cusco e fala um monte de coisa, e depois já passou sei lá quanto tempo, tipo, já passou meses e meses, não sei se vocês perceberam, já passou vários meses, já passou mais de 6 meses na obra, ou seja, o tempo dela com ele já tá acabando, cara. Então foi extremamente rápido. Eles foram cortando umas cenas, mostrando outros lugares, assim, tipo... E a impressão que eu tive nesse momento foi que eu tava vendo um highlight. Não um anime inteiro. Sabe quando você... Sei lá, um cara tá narrando os melhores momentos do anime? Tipo eu tô fazendo aqui agora. Parecia isso, não parecia que eu tava vendo a obra sendo contada com tempo e com calma. Então esse pra mim é o grande problema pra mim de Anime de Memories, porque tá... Acho que muito rápido. Mas nesse arco... tiveram algumas coisas bem legais também. Uma coisa que eu achei sensacional nesses últimos 2 episódios foi o Oscar. Porque eu gosto muito desse protagonista também. Ele é meio zoeiro, mas sério ao mesmo tempo. Sabe aquele cara que provoca, mas provoca uma cara séria? Então ele é muito engraçado. Aí teve um momento que a Tinashe tá querendo aumentar as escolhas dele. Porque ela é a única pessoa que resiste à maldição dele. Então a única possibilidade que ele tem pra casar. E ela não tá, no momento, interessada em casar com ele. Então ela quer aumentar as escolhas dele. E aí, ela vê aquela menininha, aquela loirinha, que na verdade não é a loirinha, né? Que é a tal da Miralles. E ela percebe que essa garota tem um poder mágico considerável, só que tá selado. Então ela pensa, olha, essa menina pode ser uma possibilidade para o Oscar. E aí é legal que ele é chamado num lugar, né? E tá lá a Tinashe falando com todo mundo, tá o rei lá. E ele fala, pra que vocês me chamaram? Aí o cara fala assim, não, é pra falar sobre o seu casamento, e já começa a insinuar alguma coisa com essa Miralles, aquela loirinha, né? Aí ele fica com uma cara de insatisfação, e assim, ele fez depois, mais pra frente, uma coisa genial, porque assim, todo mundo reclama que os protagonistas de anime normalmente são lentos demais, são bobos demais, mas esse cara é o tipo de personagem que eu falo, rapaz... Tu é bom, hein, velho? Eu não teria culhão de fazer o que os caras fez. Você viu, velho, o que ele fez? Olha a audácia. Olha a audácia do cara. Ele chegou e falou assim... Não, chamou todo mundo. Todo mundo aqui. Eu quero falar uma coisa. A Tinashe não tá aqui só pra resolver o problema da minha maldição. Ela tá aqui porque eu gosto dela. Então não adianta esses caras me mandando um monte de mulher. Eu só quero ela. Pode ter 1000 escolhas. Eu só vou escolher ela. E falou isso na frente de todo mundo, na frente dela. A menina não sabia onde botar a cara. Mas eu achei uma parada muito boa, cara. O cara foi muito direto, ele é muito incisivo, assim, tipo... Quando ele vai tocar ela, abraçar ela, ele faz, tipo... Rapaz, o cara é completamente diferente dos protagonistas, normalmente, de animes que tem romance. E pra mim, esse foi um dos momentos mais altos desse anime. Mas nesse momento... que ele basicamente dá um pé na bunda da loirinha fake lá, a coisa começa a se revelar. Então, tadinha nada, porque ela mostra quem realmente ela é. Na verdade, ela não é uma amiga, ela é uma inimiga. E aí ela muda de forma, ela tem cabelo prateado, na verdade. E enfim, aí tem uma batalha até bem legal também, uma batalha... Mas fizeram ele casar com ela, hein? Mas tava todo mundo desconfiando também, vamos dar esse crédito que a Tinashe até simulou um beijo com o cara lá, né, que até irritou pra caramba o Oscar. E ele é tão doido esse Oscar, que o cara
que fez a simulação de beijo com a Tinashe, ele bateu no cara, velho. Ele meteu porrada no cara no treino. Ele é muito doido. Mas então, assim, ele... Aí teve toda essa cena, teve uma luta legal. Só que o grande problema também é que, de novo, mesmo problema de estar rushando demais. E tá faltando algumas coisas na adaptação. Porque eu, como tenho um canal aqui, eu escuto muita coisa de muita gente falando. E tem muita gente falando assim, eu não peguei direito quem é essa menina ali, essa menina que era a loira, depois ficou de cabelo prateado. Qual é dela? E eu não tô entendendo muita coisa, tem umas coisas soltas. Só que muita coisa já foi teoricamente amarrado. Só que é tão rápido e muda tanta coisa que as pessoas às vezes não conseguem assimilar. Eu sei que tem gente aqui que fala, entendi tudo, não teve problema nenhum, eu tô por dentro. Mas muita gente não tá. E isso pra obra é ruim. Você sabe que essa menininha, essa de cabelo prateado ali, ela já apareceu em outro momento, né? Você lembra? E você já tem ideia de quem é esse cara que tava abordando ela? E aquele cara que tá segurando a Tinashe no colo, naquela hora que ela tava meio que dormindo, quando ela lembra do passado, nos sonhos dela? Tudo aquilo já foi apresentado. Já era pra estar sabendo quem é quem mais ou menos nessa história. Só que a maioria das pessoas ainda tá meio tipo, eu tô meio perdido. Porque está muito rápido. Se eles tivessem, na hora que apresentasse aquela menina, tivesse mostrado um flashback dela do passado, feito uma adaptação mais caprichada, todo mundo estaria entendendo melhor o que está acontecendo. Então, atualmente, quem está entendendo, ou é porque tem um raciocínio muito rápido e pega a coisa muito bem, ou porque está voltando, tem tempo de voltar os episódios, ou conhece o material original. Fora isso, tem muita gente que tá assim, eu quero lembrar quem é essa pessoa, qual a conexão deles, e tem muita gente perdida. Então, faltou um pouquinho de capricho na hora de fazer essa adaptação. Mas a adaptação que fizeram no mangá também foi muito rápido. Sim, também não ficou muito bom. A nova é mais devagar. Então acho que fica melhor. Então teve esse pequeno probleminha que eu acho que eles têm que corrigir, porque, cara, Unnamed Memories, se eu não tô enganado, pelo menos até onde eu vi, são 6 novels apenas. Então é coisa pra 1, 2 temporadas. E depois tem uma série chamada Babel, ou Babel, que conta aquele mesmo mundo após 300 anos. Né? Então, é um anime que teoricamente vai ter um início, meio e fim até bem rápido. Não tô entendendo a necessidade de acelerar tanto e de fazer uma adaptação tão corrida, né? Mas fora isso, o anime é bem divertido e a partir de agora vai começar a explorar cada vez mais o passado da Tinashe, né? Ela vai mostrar que ela também já teve relação com outro reino, vai mostrar quem é aquele cara de cabelo branco, um nome que ela falou lá no meio que vai ser bem importante também pra ela. Então vai começar a explicar as coisas do passado dela. E agora eu vou fazer uma areazinha com uns mini spoilers, bem pequenos assim, mas que pode incomodar algumas pessoas. Se você não gosta de spoiler nenhum, é a sua hora de ir embora e obviamente deixar um like, se inscrever, porque você não vai ver o vídeo até aqui e não vai deixar um like, né? Não é possível, cara. E também vai se inscrever. Conto com você, hein? Mas se você ficou, saiba que a Tinashe já teve um outro amor na vida dela. Que é o cara relacionado com a transformação dela em bruxa, que foi uma história extremamente complicada, eu não quero dar spoiler sobre isso. Mas ela sim teve um outro relacionamento e eu sei que tem muita gente que não vai gostar. Achei que ela nunca tivesse tido relacionamento. Sim, teve, é normal pra uma pessoa que tem séculos, sabe? Acontece. E antes que alguém reclame. Isso realmente acontece. Aí, então assim, ela inclusive uma hora vai se afastar um pouco do Oscar pra ir pra aquele lugar, ele vai ficar meio de samambaia. Mas assim, vai ter todo esse plot, a história do passado dela é muito legal. Vai valer a pena você acompanhar a história dela. E é uma obra caprichada. Só tem que ter agora capricho na adaptação. Beleza, galera? Então eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Se esses episódios ficarem menos rushados, dá pra fazer vídeos melhores aqui. Então eu posso estar acompanhando Unnamed Memories aqui no canal, se vocês quiserem. Se quiserem, deixa aqui nos comentários. Beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo, mas deixa o like e se inscreve, por favor. Beleza? Valeu aí!